Olá, curiosos! Lugares abandonados evocam sentimentos de estranheza e curiosidade. Seus restos mortais são testemunhos de um passado muitas vezes sombrio. Mas além disso, são destinos perfeitos para aqueles que amam aventuras e até histórias sobrenaturais. Aqui estão 3 ilhas assustadoras que foram abandonadas. A ilha de Poveglia, na Itália, tem quase 7 hectares de terra e fica pertinho dos famosos canais de Veneza. Mas Poveglia está longe de ser uma atração turística popular, dada sua história macabra e sombria. Conhecida por muitos como a Ilha Fantasma, o lugar era onde os italianos faziam quarentenas durante os surtos mortais da peste bubônica, que dizimou grande parte da população da Europa na Idade Média. Visando manter os doentes afastados dos grandes centros populacionais, as autoridades de Veneza isolaram mais de 160 mil vítimas da praga em Poveglia, onde ficavam por pelo menos 40 dias. A maioria, infelizmente, jamais voltava de lá. Os corpos dos falecidos eram queimados aos montes para tentar frear a peste. Quando o número de pessoas isoladas aumentou, a situação saiu de controle e o caos tomou conta. Até 4 doentes dividiam a mesma cama e trabalhadores recolhiam centenas de corpos todos os dias. Não eram raros os casos em que nem se analisava direito se as pessoas estavam realmente mortas ou apenas desacordadas. Por isso, acredita-se que muitos tenham sido queimados ou enterrados em covas compartilhadas por engano. As lendas contam que hoje o solo da ilha é feito quase que em 50% pelas cinzas daqueles que morreram durante a pandemia. Não fosse bastante desgraça para apenas uma ilha, Poveglia também acabou se tornando lar para um manicômio em 1922. Não há muitos registros claros sobre qualquer tipo de abuso cometido, mas talvez por conta da história já macabra da ilha, o hospital psiquiátrico também começou a ser alvo de rumores. Alguns desses boatos diziam que nem todos os pacientes levados para lá eram realmente doentes, e que muitos acabaram sendo torturados lá dentro. O hospital fechou em 1968, fazendo com que a ilha mais uma vez fosse totalmente abandonada. Hoje extinta e sucumbindo lentamente às forças da natureza, a ilha de Hashima, no Japão, permanece como um símbolo da rápida industrialização do Japão no século XIX. Na época, o grupo Mitsubishi decidiu investir pesado na mineração de carvão. A empresa adquiriu várias minas em território japonês, e algumas delas ficavam justamente na ilha de Hashima. Os trabalhos por lá começaram em meados de 1890. 60 anos depois, Hashima já era responsável pela produção de mais de 14 mil toneladas de carvão por mês. Para manter toda essa produção em dia, vários trabalhadores se mudaram para lá, motivados pela oportunidade de um emprego estável e bem remunerado. Para manter toda a estrutura necessária, a empresa construiu vários prédios residenciais, um hospital, uma escola, um teatro e várias outras instalações comunitárias. Durante o seu auge em 1959, a ilha teve mais de 5 mil habitantes, o que fez dela o local mais densamente povoado do mundo naquela época. Mas o lugar tinha muitos problemas. Os trabalhadores realizavam turnos exaustivos e muitos chineses e coreanos, inclusive crianças, eram forçados a trabalhar nas minas. As minas submarinas funcionavam 24 horas por dia, 7 dias por semana. Entre 200 e 1.000 trabalhadores morreram em meados da década de 1930. A vida na ilha começou a perder o sentido na década de 60, quando o carvão começou a ser substituído pelo petróleo no Japão. Pouco a pouco, as minas foram sendo fechadas. Em 1974, a Mitsubishi anunciou que iria parar completamente as suas atividades da ilha. As mais de 5 mil pessoas que moravam por lá então voltaram para o continente e seguiram suas vidas. No final de 1974, a ilha já não possuía mais nenhum morador e acabou virando uma exótica cidade fantasma, hoje em ruínas, que são a lembrança de um passado triste e hostil. Perto de Nápoles, o que parece um par de pequenas ilhas acaba por ser uma só, a Ilha de Gaiola,
com as duas enormes rochas ligadas por um arco de pedra muito fino. Vista do mar é uma visão maravilhosamente estranha, mas essa ponte bizarra não é a única coisa incomum em Gaiola. A fama macabra desse lugar abandonado começou no início do século XIX, quando era habitada por um eremita conhecido como o Mágico. Mais tarde, em 1871, a ilha foi comprada por Luigi Negri, dono de uma importante empresa pesqueira. Uma vila foi construída nessa época, mas Negri teve que vender seus bens quando sua empresa faliu. A vila e toda a ilha foram propriedade de muitas pessoas diferentes durante o século XX, todas as quais sofreram vários infortúnios, aumentando a notória reputação do local. Na década de 20, o proprietário suíço da ilha, Hans Braun, foi encontrado morto enrolado em um tapete, e sua esposa morreu afogada no mar enquanto nadava ao largo da costa. O seguinte proprietário, Otto Grambach, faleceu após um ataque cardíaco enquanto a visitava. O próximo proprietário, escritor e farmacêutico industrial Maurice Sandoz, foi preso em um asilo psiquiátrico na Suíça e cometeu suicídio em 1958. Gaiola foi então propriedade do barão Paul Langheim, um industrial alemão cuja empresa também faliu. Ele vendeu a ilha para Gianni Agnelli, dono da Fiat, que sofreu muitas mortes trágicas em sua família. Outro proprietário da ilha Gaiola era o industrial americano Jean Getty. Ele teve seu quinhão de infortúnios, como o suicídio de seu filho mais velho, a morte de seu filho mais novo e o sequestro de um neto por um grupo do crime organizado. O último proprietário foi Gian Pasquale Grappone, que acabou na prisão e sua esposa morreu em um acidente de carro. Em 1978, a ilha de Gaiola virou propriedade do governo. Ela está desabitada há 40 anos, mas a maldição aparentemente não parou. Em 2009, mais 2 assassinatos ali perto foram reportados. E aí, curiosos, gostaram de conhecer a história dessas ilhas? Me conta nos comentários. Até o próximo vídeo e valeu! É difícil imaginar um lugar mais misterioso que o oceano. De fato, a maior parte dos mares não foi explorada. E não são raras as vezes em que as pessoas acabam descobrindo coisas incomuns e até mesmo assustadoras nessas águas.